Fala pessoal, tudo certo? Aqui quem fala é o professor Yuri e hoje vamos para mais uma resolução de listas de exercício, a lista 3. Bom, vocês sabem meu gosto por animes, tokusatsu, mangás, vocês veem isso durante as aulas e também na resolução das nossas listas. Então aqui eu trago esse exercício que diz o seguinte, ó. No anime Omoi Poroporo, que significa Memórias de Ontem, de 1991, a protagonista Taeko Kajima, aos 10 anos de idade, sofre com um conteúdo de divisão de frações na escola. Sua forma de operar a divisão de frações é idêntica à forma de operar multiplicação de frações, ou seja, ela multiplica o numerador com o numerador e denominador com o denominador, que não é o correto, quando a gente faz uma divisão de frações. No momento que Yaeko, que é a irmã de Taeko, senta-se para ajudar Taeko nesse conteúdo, Yaeko imediatamente pega a segunda fração, inverte o denominador com o numerador e faz as operações de multiplicação de fração. Então faça a resolução do item 1 e 2 de Taeko de forma correta, o item 1 e o item 2. Vamos lá. No item 1, a gente tem 2 terços divididos por 1 quarto. Então a gente vai manter a primeira e multiplicar pela segunda invertida. Então a gente fica com 8 terços, tá bom? Já a segunda, a gente tem 1 terço dividido por 3 décimos. Então a gente mantém a primeira e multiplica pela segunda invertida, que vai dar 10 nonos. Lembra? Multiplica em cima e multiplica embaixo. Tá bom? Vamos para o exercício 2? O exercício 2, basicamente, é a gente aplicar a regra de multiplicação de frações. Eu vou fazer contigo aqui embaixo, e conforme for ocupando espaço, a gente vai apagando para poder resolver todos. Então vamos lá. No item A, a gente tem o que no item A? 1 meio vezes 4 quintos. Não confunde com divisão. Aqui a gente não precisa inverter ninguém nem nada. Então, ó, o que a gente faz com multiplicação? A gente multiplica os de cima e multiplica os dois de baixo. Com isso, o que a gente vai ter? A gente vai ter um novo numerador, que vai ser 1 vezes 4, dividido pelo novo denominador, que é 2 vezes 5. 1 vezes 4 é 4. 2 vezes 5 é 10. Eu ainda posso simplificar esse cara. Posso dividir por 2 em cima, por 2 embaixo. Então vai ficar 2 quintos. Tá bom? Vamos lá. No item B, 3 sétimos vezes 3 nonos. Aqui vai ficar o novo numerador 3 vezes 3 e o novo denominador 7 vezes 9. 3 vezes 3 é 9 e 7 vezes 9, 63. Mas eu posso simplificar isso aqui e dividir por 9 em cima e por 9 embaixo. Isso aqui fica 1 sétimo. Vamos fazer agora aqui em cima o item C, para a gente poder ter os nossos espaços aqui. Então, 1 meio vezes 3 meios vezes 6 sétimos vezes 9 terços. Isso é igual ao novo numerador, que é a multiplicação de todos os numeradores, dividido pelo novo denominador, que é a multiplicação de todos os denominadores. Então, se eu fizer 1 vezes 3 vezes 6 vezes 9, a gente vai achar 162. E se a gente fizer ali embaixo o novo denominador, 2 vezes 2 vezes 7 vezes 3, a gente vai achar 84. Aqui a gente pode simplificar, dividir 162 por 2, que vai dar 81, e dividir 84 por 2, que vai dar 42. Posso dividir por 3 aqui e por 3 aqui. Então a gente vai ter 81 dividido por 3 é 27. 42 dividido por 3 é 14. Então, temos aqui 27 14avos. Vamos fazer agora aqui o item D. Só fazer essa barrinha aqui para dividir as contas. Então, o item D. 1 meio
vezes 50 terços. Vamos fazer uma coisa... Opa, desculpem. Vamos fazer uma coisa antes. Eu vou dividir por 2 esse cara e por 2 esse. Lembra que a gente viu a regra dos cancelamentos. 50 dividido por 2 é 25. Vezes o 1 dali. Dividido. 2 dividido por 2, 1 vezes 13. Então aqui fica 25 terços a resposta. E para a gente finalizar os nossos trabalhos, vou fazer o item E, que tem esse espacinho aqui, que a gente consegue usar. 3 quartos vezes 2 terços. Posso anular esse 3 com esse 3, isso aqui sobra 2 quartos, e ainda eu posso dividir por 2 em cima e dividir por 2 embaixo. Então isso aqui fica 1 meio. Tá bom? Vamos partir para o próximo exercício? Exercício 3. Determine o valor de x que completa a multiplicação que segue. Então vamos olhar. No item A, a gente tem o quê? 7 quartos multiplicando x sobre 5 igual a 21 sobre 20. A gente precisa descobrir ali o numerador. Então a gente tem o que em cima? 7 vezes x dividido por 4 vezes 5. Isso aqui é 21 dividido por 20. 4 vezes 5, 20. Ok, aqui foi. Então a gente tem que ver ali, ó, 7x igual a 21. Lembra como a gente resolve esse tipo de equação? Se esse 7 está multiplicando, passa dividindo. Então isso aqui fica 21 divididos por 7. E 21 divididos por 7 é exatamente 3. Então o nosso x no primeiro item vale 3. Deixa eu fazer isso aqui para ficar mais organizado. No item B, 3 meios vezes 5 sobre x. Deixa eu só apagar esse vezes com x, vou botar o ponto para a gente não começar a se confundir quando tem essas variáveis. Igual a 15 sobre 16. 3 vezes 5, 15. Resolveu, o numerador está certo. Então 2 vezes x igual a 16. Se esse 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Então 16 dividido por 2 dá 8. Então o x no item B é 8. E no item C, 7 dividido por x vezes 1 dividido por 6 igual a 7 sextos. O numerador está certo, 7 vezes 1, 7. E 6 vezes x tem que ser 6. Então esse x vai ser igual a 6 dividido por 6, que é 1. X igual a 1. A gente resolveu o nosso problema. Vamos fazer agora exercício 4. Multiplica as frações que seguem. E aqui eu te dou uma dica, ó. Transforma as frações mistas para as frações inteiras antes de realizar a nossa multiplicação. Então no item A, a gente tem o quê? Primeiro eu vou transformar aquele 2, 1/4 numa fração inteira. Então denominador 4, então fica 4 vezes 2, 8, 8 mais 1, 9. Então, para a gente fazer a nossa conta, o que a gente teria? 9 quartos vezes 1 meio, que é igual a 9 oitavos. Vamos lá. Questão B. Transformar aquele ali, ó. 3, 2 terços. Isso aqui vai ficar igual ao quê? 3. 3 vezes 3, 9. Mais 2, 11. Então a gente vai ter o quê, ó? 11 terços vezes 5 quartos. Isso aqui fica 55 divididos por 12. E no último item, o item C, a gente tem duas frações mistas. Vamos transformar as duas primeiro. Então 2 oitavos. Isso aqui é a mesma coisa que permanece o 8. 8 vezes 2, 16. Mais 2, 18. A gente pode simplificar isso aqui dividindo por 2 em cima e embaixo. Então isso aqui fica 9 quartos. Tá bom? Vamos lá então. A segunda fração mista que a gente tem é 2, 1 meio. Vai ficar 2 aqui. Então a gente vai ter 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Então a nossa conta, na verdade, ficou quanto? Ficou 9 quartos vezes 5 meios. 9 vezes 5, 45. 4 vezes 2, 8. Tá bom?
No exercício 5, a gente também tem que realizar as multiplicações, e aqui a gente só tem que tomar cuidado com o sinal e com as frações mistas, claro. Vamos lá. No item A, a gente tem uma fração mista, vamos arrumar ela primeiro. 2, 3 quartos, é a mesma coisa que 4. 4 vezes 2, 8, mais 3, 11. Então, a gente tem essa primeira fração mista, e a segunda é 1, 1 meio. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Então, vamos lá. Resolvendo agora, a gente tem o quê? 3 meios vezes menos 11 quartos desse segundo. Então, isso aqui vai ficar menos 33 oitavos. Vamos lá. Vamos fazer agora o item B. Menos 2 terços vezes menos 2 quintos. Isso aqui é a mesma coisa que menos 2 vezes menos 2 dividido por 3 vezes 5. Menos com menos dá mais, 2 vezes 2, 4. 5 vezes 3, 15. Tá aí tudo bem. Vamos lá, o item C. Menos 3 quartos vezes 1 quarto. Vai ficar menos 3, deixa eu botar aqui como sendo o pontinho, vezes 1, 4 vezes 4, menos com mais menos, 3 vezes 1, 3, 4 vezes 4, 16. E o item D, 5 vezes, né? Vou botar um pontinho para a gente começar a se habituar, menos 3 quartos. Lembra quando não tem nada embaixo do número, só o número? A mesma coisa que tem o número 1 embaixo. Então, o que a gente vai fazer, ó? Menos não, ainda não. Então, vai ter ali, ó, 5 vezes menos 3 dividido por 1 vezes 4. Mais com menos dá menos, 5 vezes 3, 15, 4 vezes 1, 4. Então, concluímos aí o exercício 5. Vamos lá, então. No exercício 6, a gente tem que realizar essas divisões que seguem. Aqui a gente tem que tomar cuidado que tem a regra da divisão, lembra? Mantemos a primeira fração e multiplicamos pela segunda invertida. Então, vamos lá. No item A, mantemos a primeira e multiplicamos pela segunda invertida. Aqui a gente pode usar a regra do cancelamento e a resposta vai ser só 5. No item B, a gente mantém a primeira e multiplica pela segunda invertida. Então, o que vai ter? 5 vezes 3, 15. 7 vezes 2, 14. No item C, a gente... Vamos reescrever aqui, ó, 2 nonos dividido por 10. Lembra que quando não tem nenhum número embaixo, é a mesma coisa que ter o número 1. Então, se a gente for fazer isso aqui, vai ser mantém a primeira e multiplica pela segunda invertida. Eu posso dividir esse cara aqui por 2, dividir esse aqui por 2, então isso aqui vai ficar 1 vezes 1 dividido por 9 vezes 5. Então isso aqui fica 1 sobre 45. Vou fazer o item D aqui com mais espaço, que eu vou fazer ele de duas formas. Primeiro eu vou resolver como ele se encontra ali. 1 terço dividido por 3 meios. O que a gente faz? Mantém a primeira e multiplica... Mantém a primeira e multiplica pela de baixo invertida. Então, 2 nonos. Até aí, beleza. Mas se tu não acha cômodo para ti, ou se tu não consegue te achar muito bem com esse tipo de sinal, tu pode reescrever o item D como sendo 1 terço dividido por 3 meios. E aqui segue a mesma coisa, ó, 1 terço multiplicando 2 terços, e fica 2 nonos. Então, uma outra forma de tu poder enxergar esse exercício, tá bom? Vamos lá. Exercício 9. A gente tem expressões, né? Então, tu tem que só tomar bastante cuidado com o sinal das frações e com as frações mistas no item D.
Vamos lá, no item A. Primeiro a gente tem que resolver o que está dentro dos parênteses, então aqui vai ficar 1/2 divididos. Ali vai ficar o que? A gente pode anular este 2 com este 2, sobra só 5/3 ali dentro. Então aqui a gente mantém o primeiro e multiplica pelo segundo invertido. Então isso aqui fica 3 décimos. Vamos olhar o item B. 5/11 divididos por 2/11 vezes 5/8. O que a gente faz? Resolve o que está dentro dos parênteses primeiro. Então, mantemos a primeira e multiplicamos pela segunda invertida. E aqui segue sendo 5/8. Anula este com este. Vai sobrar o quê? 5/2 vezes 5/8, que é a mesma coisa que 25 sobre 16avos. Vamos fazer o item C. 9/10 menos 2/5 divididos por 1/2 mais 1/6. Isso aqui eu posso escrever de novo, ó. 9/10 menos 2/5 divididos. Vamos resolver o que está dentro do parênteses. Aqui o que vai acontecer? A gente vai ter como sendo um valor de 6/12 mais 2/12. Eu estou usando uma outra regra aqui que eu te falei de multiplicar o 6 aqui em cima e embaixo e o 2 em cima e embaixo. Se caso tu quiser fazer o MMC, que tu vai ver que é 12 e tu vai achar essa mesma resposta que eu encontrei, que deu 8/12, ou eu divido por 2 em cima e embaixo, e eu tenho 4/6, divido por 2 em cima e embaixo de novo, e eu vou ter 2/3. Então isso aqui fica como sendo 9/10 menos 2/5 divididos por 2/3. Primeiro se resolve multiplicações e divisões, então 9/10 menos. Só vou botar um parênteses para ficar organizado. Mantemos o primeiro e multiplicamos pelo segundo invertido. Anula, anula. 9 décimos menos 3/5. O que vai ter isso aqui? A gente vai ficar, na verdade, com esse valor sendo 3 décimos essa subtração, certo? Então a gente tem como resposta 7C como sendo 3 décimos. Vamos fazer agora o item D. Eu vou apagar aqui, mas para a gente poder ter espaço suficiente, né? Que a gente tem que fazer aquelas duas frações mistas. Vamos lá então. Vamos lá. Então no item D, primeiro eu vou transformar ali a 1/3/5. 1/3/5 é a mesma coisa que, segura aqui, 5 embaixo, 5, 6, 7, 8. E 2 1/3 é a mesma coisa que 3 aqui e 7 em cima, tá bom? Então vamos lá. A gente tem 8/5 divididos por 7/3. Então a gente mantém a primeira e multiplica pela segunda invertida. 8 vezes 3 é 24 e 5 vezes 7, 35. Tá bom? Então vamos para o exercício 8 agora. Exercício 8 é um pequeno desafio, mas não é difícil. Vamos lá. A gente tem essa sequência de divisões de frações. Eu vou resolver de duas formas para vocês. Com esta anotação e com a anotação com o símbolo de dividir com a barra horizontal, dividir com duas bolinhas, uma em cima e embaixo. O que a gente vai fazer primeiro, pessoal? Eu vou reescrever aquilo ali como sendo assim, ó. 3/5 divididos. Eu vou mudar a cor para a gente poder enxergar bem direitinho. 3/2 dividido, tudo isso maior, 7/8 divididos pequenininhos por 3/4. Então vamos começar a resolver juntos aqui.
Vamos resolver primeiro o lado de cima. O que a gente faz? A gente mantém o primeiro e multiplica pelo quê? Multiplica por este segundo invertido. Vou colocar aqui o símbolo de divisão grande. Vamos fazer ali o de baixo agora. Mantemos o primeiro e vamos fazer o quê? E multiplicamos pelo segundo invertido. Vamos resolver agora aqui, ó. Igual. O que a gente pode fazer? Esse 3 pode anular com esse. Então aqui em cima sobra 2 quintos. Divididos. Posso dividir por 2 esse cara. Na verdade, dividir por 2 não, né? Vou dividir direto por 4, que vai ficar melhor ainda. Então, divido por 4. Divido por 4. Então, aqui vai ficar 7. 4 dividido por 4 é 1. 7 vezes 1, 7. 8 dividido por 4 é 2. 3 vezes 2, 6. Então, agora aqui a gente só usa o símbolo de mantém a primeira e multiplica pela segunda invertida. Então, a gente tem como resposta 12 sobre 35. Caso essa forma de fazer não tenha sido tão clara para ti, vamos fazer de outra. Aquela forma que a gente está acostumado. Eu vou reescrever isso aqui como sendo 3 quintos divididos por 3 meios divididos por 7 oitavos divididos por 3 quartos, que vem toda a sequência aqui. O que a gente tem que fazer? Mantemos o primeiro, multiplicamos por todos os outros invertido, vezes 4 terços. O que a gente pode começar a fazer? A gente pode anular este com este. A gente vai poder fazer, a princípio, só isso. Então aqui vai ficar 2 vezes 8 vezes 4, dividido por 5 vezes 3 vezes 7. Então vamos lá. A gente vai ter o que aqui, ó? 2 vezes 8 vezes 4 dá 64. 5 vezes 3 vezes 7 dá 105. Então, se a gente fizer aqui uma sequência de simplificações, a gente vai conseguir chegar na resposta lá dos... Desculpem, na resposta dos 12,35 avos, tá bom? Vamos partir para o próximo exercício? Vamos lá. Em uma banca, um total de 150 legumes. Isso. Desses, 1/3 são batatas e 1/5 são cenouras. Então vamos lá. Eu tenho 150 legumes no total. Deixa eu botar aqui. Total igual a 150 legumes. 1/3 são batatas, então eu vou pegar desse total e vou tirar 1/3. Então, se eu fizer 150 dividido por 3, eu vou achar 50. Então, eu tenho 50 batatas. E 1/5 são cenouras. Então, do total, 1/5 são cenouras. Então, 150 dividido por 5 é 30. Isso aqui é cenouras. Então aqui a gente já respondeu, né? A primeira pergunta. Quantas batatas há na banca? Tem 50 batatas. Quantas cenouras há na banca? Também a gente já respondeu, né? São 30 cenouras. E a outra pergunta é, há algum outro tipo de legume na banca? Sim, né? Porque se a gente tem 105, ó, a gente tem 50 batatas mais 30 cenouras, a gente tem 80 batatas e cenouras. Só que 80 não é o valor total, né? Dos 150 legumes. Então a gente tem, se a gente somar 80 mais 70, aí sim dá os 150 legumes. Então a gente tem 70 legumes que são outros legumes. Tá bom? Vamos lá resolver então agora o exercício 10. No exercício 10 diz o seguinte: o estacionamento de carros e motos há 49 veículos.
dos quais 2/7 são motos. Quantos carros há no estacionamento? Então, carros mais motos dá um total de 49 veículos. Desses 49 veículos, 2/7 são motos. Então, 2/7 são motos. Como que eu sei quanto que é 2/7 do total? Então, eu vou fazer 2/7 de 49 veículos. Se eu fizer isso aí, vai ser 49 vezes 2, divididos por 7. Então, eu vou ter um total de 14 motos. Certo? Então, eu tenho 14 motos. Para mim saber quantos carros eu tenho, então eu tenho que pegar o total, descontar as motos, e eu vou saber quantos carros eu vou ter. Então, o total de carros é igual a 49 menos 14, 35 carros é o que a gente tem, tá bom? Vamos fazer agora o nosso exercício 11. Vamos lá. Esse exercício 11 é mais uma parte de interpretação do que mais matemático. Então, usando frações, vamos expressar o seguinte: a metade da metade. Quando a gente tem um valor inteiro, a gente tem ele como sendo 1, né? 1 é um inteiro, número em si. Quando a gente pega a metade, a gente sempre representa a metade como sendo um meio. A metade de qualquer coisa vai ser sempre um meio. Se eu pegar a metade da metade, isso é a mesma coisa que 1/4. Tá bom? Vamos pegar agora aqui no item B. A metade da metade da metade. Então, a metade da metade da metade. Isso aqui é a mesma coisa que 1/8. Vamos pensar no item C. O dobro de 2/7. Como que calcula o dobro? 2 vezes 2/7, que é igual a 4/7. Tá bom? Vamos lá então partir para o exercício 12, o penúltimo exercício da nossa lista. O que diz o exercício 12? Quantos minutos corresponde metade, 1/2 de 3/5 de hora? Primeiro a gente tem que entender o que significa 3/5 de hora, certo? Então a gente tem que 1 hora ela é igual a 60 minutos. Então vamos lá. Vamos descobrir quanto que vale, ó. Então, 1 hora, então a gente quer saber 1/2. Tem 1/3. Então, 1/2 de 3/5 de 1 hora. Só que 1 hora é 60 minutos. Então isso aqui vai ser a mesma coisa que 60 vezes 3, porque eu não vou botar 1, porque multiplicado por 1 é sempre 1. Aqui 2 vezes 5. Então se a gente fizer 60 vezes 3, isso dá 60 vezes 3 dá 180. 2 vezes 5, 10. Isso aqui é a mesma coisa que 18. Então 1/2 de 3/5 de hora é igual a 18 minutos. Tá bom? Vamos fazer agora o nosso último exercício? Diz o seguinte, ó. Quantos dias corresponde 3/4 de 2/3 de um mês? Vamos supor que o mês tem 30 dias. Então é a mesma metodologia do anterior. Então vamos lá. Deixa eu botar aqui só. 3/4 de 2/3 de um mês de 30 dias. Então isso aqui vai ficar 3 vezes 2 vezes 30, dividido por 4 vezes 3. Eu não vou botar vezes 1 que está embaixo do 30 porque não tem necessidade. Então 3 vezes 2 vezes 30 é igual a 180. E 4 vezes 3 é igual a 12. Se a gente fizer 180 dividido por 12, a gente vai achar 15. Então 3/4 de 2/3 de um mês equivale a 15 dias, tá bom? Espero que tu tenha entendido. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu te respondo. Pode me mandar um e-mail. Nos vemos na próxima aula. Tchau!